Leitura orante do Evangelho de hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira, 18ª semana do Tempo Comum. O trecho do Evangelho de Mateus que ouviremos fala diretamente de fé e incredulidade. Os discípulos acabaram de ouvir como Jesus saciara multidões com sua palavra e depois com sua ação milagrosa, mas não são sequer capazes de reconhecer a figura de Jesus que caminha até eles. Escuta o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. O desespero com a tempestade tem mais lugar no coração dos discípulos do que a fé em Jesus. Pedro, demonstrando de modo muito fiel a nossa humanidade, quer uma prova. Se é mesmo o Senhor, ele quer então andar sobre as águas. Quando ele vê, no entanto, seu desejo realizado, o temor por testar o Senhor deve ter se apoderado de sua coragem. Então, o medo, de novo, supera a fé. Pedro começa a afundar. Jesus os repreende porque parece que qualquer coisa é mais forte do que a fé que eles tinham e que acabara de ser alimentada ao presenciarem a ação de Jesus
alimentando multidões apenas com alguns pães e peixes. Diferente dos discípulos são as multidões, que acreditam tanto em Jesus que a elas basta tocar a barra de suas vestes para alcançarem a cura. É importante pensar como anda a nossa fé. Será que a deixamos adormecer diante de qualquer dificuldade? Será que dizemos que temos fé, mas vacilamos diante do primeiro desafio? Será que temos desejado provas para acreditar que o Senhor está conosco, mesmo em meio às maiores tempestades? Coragem, sou eu, não tenhais medo, diz Jesus. Com frequência, somos assim. Dizemos ter uma fé inabalável, mas na primeira tribulação nos desesperamos e duvidamos da companhia do Senhor. Diz a Gilberto Gil na música: se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aventurar, tenho de subir aos céus, sem cordas para segurar. Peça ao Senhor capacidade de reconhecê-lo mesmo em meio a tempestades que surgem na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.